Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas, não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto. Bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama por onde o paralítico o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados, refletiam em seus corações: como esse homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir a palavra do Senhor, que aqui foi proclamada. Pode aplaudir com força. Essa palavra que vai dar o tom de todo o nosso acampamento. E pode se sentando, por gentileza. Não vos esqueçais das obras do Senhor, não vos esqueçais das obras do Senhor. Senhor, nós pedimos a Ti a graça do Teu Espírito Santo, que venha abrir o nosso coração, o nosso entendimento, nossa capacidade de compreender, para que ouçamos com eficácia essa palavra e para que ela produza frutos dentro de todos e cada um de nós. Abra, Senhor, o nosso coração, silencie os barulhos, as preocupações, as chateações dentro de nós e conduza-nos em toda essa reflexão. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero também aproveitar o ensejo para perguntar se tem algum membro da Canção Nova, que é do Revolução, que está participando aqui. Levante a mão, por gentileza, os irmãos da Canção Nova. Ai, que bom. Ah, claro, estou vendo ali agora. Que bom. Para vocês nos veem bem, mas aí está escuro, né? Para o padre ver daqui é mais difícil. Que bom. O Tiago está ali, o Rodrigo. Que maravilha. Natane também, que são os jovens da Canção Nova. É tão bonito ver que esse é um movimento Revolução Jesus, que é conduzido pelos jovens da Canção Nova, né? Por aqueles que são mesmo, etariamente falando, na faixa etária da juventude, que estão à frente, levando essa inspiração, em primeiro lugar, dentro da Canção Nova. É bonito
tem um movimento chamado Fontes, não é? Que é dentro da Canção Nova, para os jovens da Canção Nova, melhor dizendo. Os jovens mesmo promovem momentos de oração, momentos de música, momentos de formação. O ano passado teve um muito bonito no auditório que eu pude acompanhar. É um trabalho lindo, gente, que acontece dentro da Canção Nova e transborda, né, para atingir tantos jovens que vêm aqui, que acompanham a Canção Nova, que seguem essa inspiração. Mas, irmãos, eu sempre gosto de encarar com muita responsabilidade, desde o início do meu ministério sacerdotal, uma missa de abertura de um evento. Porque eu aprendi isso com o Monsenhor Jonas Abib, o Padre Jonas, o nosso fundador, o vendo pregar e também já o ouvi falando sobre isso, muito tempo atrás, que a primeira missa do encontro, a primeira liturgia do encontro, ela acaba dando o tom do encontro em muitas coisas. Claro, se nós que estamos aqui conduzindo, estamos em comunhão e temos essa sensibilidade espiritual, a gente vai perceber que já na primeira Eucaristia, Deus já começa a dar o tom. Deus já começa a dar a métrica do que nós vamos viver naquele específico encontro, naquele específico acampamento, no caso hoje, o acampamento Revolução Jesus. E veja bem, filho amado, filha querida, você aqui, você em casa, que hoje a igreja nos presenteia com uma liturgia muito rica, com uma liturgia muito própria para o início de um acampamento. E vendo o tema desse acampamento, vendo a proposta que ficou muito boa, desse convite do Senhor, né, para que nós adentremos o átrio do seu coração sagrado, os átrios da sua presença, para que nós cresçamos em intimidade com Ele. Eu percebo que na liturgia de hoje, Deus está nos dando um caminho para que nós adentremos o coração de Jesus. É claro que a citação diz: eis que eu estou à porta e bato. O Senhor está batendo, claro, sempre. Mas Ele também está convidando: vem, entra no meu coração, entra nos átrios do meu sagrado coração, da minha sagrada presença, cresça na intimidade comigo, sobretudo você jovem, você aqui, você em casa. Olha, não existe jovem Revolução Jesus sem intimidade com Jesus. Não existe um jovem que de fato viva a palavra de Deus, viva aquilo que é a proposta da Sagrada Escritura, do cristianismo, se ele não tem intimidade com Cristo. E veja bem, ser cristão não é sobre somente usar uma camiseta com o rosto de Cristo, o que também é importante. Não é somente sobre ir a um encontro. Não é somente sobre você ter uma rede social com muitos seguidores, que fala sempre do Evangelho. Isso é importante, claro. Mas o mais importante é a sua intimidade com Jesus. O importante para Deus é a intimidade, a sinceridade do relacionamento que nós construímos com Ele. Porque se não tem isso, veja bem, filho, filha, se não tem isso, é um prédio alto, bonito, mas sem alicerce. Primeiro vento que vem derruba. Primeira tempestade que vem, coloca tudo abaixo. E quantas pessoas, nós que somos um pouco mais velhos, eu saí do período da juventude há pouco tempo, dizem que é até 35, né? Que você é considerado jovem da faixa etária, eu já tenho 38, então fazem 3 anos que eu estou fora, mas eu já vivi um pouquinho mais. E quanta gente que começou comigo, eu dizia ontem na missa aqui à tarde, que eu presidi, quanta gente começou comigo, por exemplo, a caminhada na igreja, a caminhada vocacional, a caminhada lá atrás para a Canção Nova, a caminhada no meu grupo de jovens lá no Paraná, e que simplesmente parou no meio do caminho. Que pessoas, veja bem, filho, filha, que estavam até fazendo coisas bonitas, louváveis, evangelizando, sabe, lutando para testemunhar, mas veja bem, isso que eu estou falando não é circunstancial, é um tijolo essencial na construção do que nós vamos viver nesse acampamento. Sem relacionamento com Jesus, sem sincero relacionamento, sem intimidade, o prédio fica sem alicerce. Imagina um santuário lindo como esse. Os cinegrafistas, se possível, aliás, podem filmar a imensidão dessas colunas aqui no meio, a estrutura desse santuário. Olha que lindo. Mas veja bem, se todo esse santuário, por que tem essas colunas aqui? Elas são chamadas colunas de sustentação, né?
Por que tem esse alicerce, esse chão sólido? Com certeza, para se construir esse chão aqui, muito concreto, aquelas armações de ferro afundadas na terra foram colocadas. Porque se não tem alicerce, se não tem essa viga de sustentação, né? Se não tem aqui no meio desse átrio que é esse santuário lindo, se não tem essas vigas de sustentação, tem um nome técnico que eu não me recordo, mas o cinegrafista deve estar mostrando para você que está em casa, depois eu quero que mostre essas colunas aqui no meio. Se não tem, o santuário cai. Gente, e aqui é uma região, tanto que o INPE está aqui pertinho, que tem muito raio, muita tempestade, vira e mexe, tem chuva aqui forte, agora há pouco estava chovendo, né? Então, um santuário lindo como esse, olha que esplendor, olha que coisa mais fantástica, e mais lindo é saber que foi construído com o ouro, a doação do povo de Deus, né? Tudo isso aqui ruiria abaixo, cairia se não tivesse um sólido alicerce, se não tivesse as colunas, as vigas de sustentação. Então você que quer viver a sua fé, nós estamos numa pandemia, num tempo difícil, você que quer permanecer firme, sem adoecer na mente e na alma, quantos jovens adoecidos na alma, na mente, com a depressão, com a ansiedade, com falta de sentido para a vida. Se você quer ficar firme, mesmo no meio da tempestade, aprenda a fortalecer o seu alicerce, que é o seu relacionamento pessoal, sincero, diário com Jesus. O Senhor está convidando você. Vem, entra no átrio do meu coração. É você mesmo, é você que está aqui, é você que me acompanha em casa, é você que talvez está tão cansado, cansada, é você que talvez nesse desemprego, você jovem que esperava ter realizado um sonho e não realizou, você que tentou passar no concurso, no vestibular e não deu certo, você que tem se tornado escravo desse vício, desse pecado recorrente que você sabe que não é a vontade de Deus para você, mas você não tem forças para sair. Jesus está chamando você, vem como você está, vem com a bagagem que você tem, que você carrega. Talvez você pense, mas eu não sou digno. Quem é você para dizer que você não é digno, se o Deus se fez homem e derramou o sangue dele para fazer você ser digno do perdão e da salvação? Quem somos nós, petulantes? Isso é um pecado de orgulho que clama aos céus, quando você diz, eu sou muito pecador e Deus não pode me perdoar, não pode me curar. Então, quem é você? Você é mais forte que Deus? Você é mais forte que o sacrifício da cruz? Jesus está chamando você como você está. Vem, entra no átrio do meu coração. E veja bem, filho amado, filha querida, a liturgia, como eu disse, ela está nos dando um caminho. Mas veja bem, caminho não quer dizer uma receita fácil. 5 dicas para você ficar rico, como a gente vê por aí, né? 5 dicas para você ficar bonito, né? Tem gente que faz as 5 dicas 5 vezes e tem coisa que não muda, né? Não é assim. O caminho não quer dizer que é uma receita mágica para você simplesmente mudar uma realidade difícil. Não. Um caminho é um processo que precisa ser seguido passo a passo. Vamos ver o que diz o primeiro versículo da primeira leitura. Versículo 1 da carta aos Hebreus. Tenhamos cuidado, enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrarmos no repouso de Deus, para que não aconteça que ninguém de vós fique para trás. Vamos entender o caminho. A palavra está dizendo, cuidado. Cuidado para você não perder o movimento da graça, para você não ficar para trás. E depois, no versículo 11, olha só, aqui está o primeiro passo desse caminho rumo ao adentrar nos átrios do coração do Senhor. Versículo 11, esforcemo-nos, portanto, para entrar nesse repouso, para que ninguém repita o acima referido exemplo de desobediência. Eu confesso que quando eu estava lendo essa leitura hoje, a hora que eu vi a palavra, o jeito que o verbo está flexionado, né? Esforcemo-nos. Gente, isso aqui é um imperativo. A Bíblia está dizendo, essa primeira leitura está dizendo, olha, cuidado em primeiro lugar para você não perder o movimento da graça, e em segundo, esforcemo-nos. Esse é o primeiro passo, a primeira atitude que a gente tem que ter para adentrar nos átrios do coração de Jesus. Eu quero resumir essa palavra, sintetizar essa palavra, esforcemo-nos, na palavra desejo de Deus. O que significa se esforçar na vida espiritual?
Santa Teresa d'Ávila, no livro O Caminho, ela escreveu que ela seguia o Senhor e precisava seguir o Senhor com uma determinada determinação. E quem conhece a obra de Santa Teresa d'Ávila, o caráter, o temperamento, sabe que quando Santa Teresa colocava o negócio na cabeça, meu amigo, sai de baixo. Essa santa teimosia, né? Ela disse, eu vou seguir com determinada determinação, ou seja, quero ser santa, eu quero amar, eu quero obedecer a Deus. Esforcemo-nos, ou seja, é uma atitude, é uma determinada determinação, como dizia Santa Teresa, é uma decisão que eu e você precisamos ter, de ter um desejo de Deus, de querer crescer na intimidade com Deus, sabe? E o Evangelho elucida esse se esforçar com uma profundidade que é fantástica, porque veja bem, o que aconteceu no Evangelho? Vamos pensar a cena, gente. Às vezes a gente acostuma com a leitura da Bíblia e fica muito automático. Imagina se você está numa reunião, numa casa com todos os seus amigos e tem alguém muito importante lá no meio. De repente chega alguém lá fora chamando o teu amigo, mas vocês não deixam nem o teu amigo ouvir essa pessoa chamando. Ai, deixa esse povo lá fora, esse povo chato. Chamando, incomodando, a gente está aqui na festa, ouvindo música, ouvindo o CD do Amor e Adoração aqui alto, né? Tomara que seja um suco, né? Não seja outra coisa. De repente, aquelas pessoas lá fora, inoportunamente, sobem no telhado da sua casa, abrem a telha e descem um paralítico por cordas no meio da reunião. Olha só a ousadia desse povo. Olha só o esforço desse povo. Gente, e Jesus diz no Evangelho que ele viu a fé daqueles 4. Ele viu a fé daqueles que se esforçaram. E por isso curou aquele paralítico. Veja bem, nós somos chamados ao esforço, ao santo esforço, à santa teimosia nas coisas de Deus. Porque, veja bem, quantas barreiras não existiam para a vida, para esses homens, esses 4 amigos do paralítico, para o paralítico, para eles conquistarem a meta deles, a cura do paralítico. Gente, muitos obstáculos eles tinham à frente deles. Muitos obstáculos. Se fosse eu, Senhor que me perdoe, mas talvez eu tivesse ido embora. Ah, não dá não, está cheio de gente lá, né? Se fosse você, talvez tivesse ido embora. Mas olha o esforço, o desejo de Deus. Isso aqui significa desejo de Deus. É tão bonito aquele salmo no qual o salmista diz, a minha alma tem sede de Deus. Sabe, quando eu rezo com esse salmo na liturgia das horas, a imagem que vem na minha cabeça, eu gosto de rezar tendo imagens dos personagens bíblicos. A imagem que vem na minha cabeça é uma pessoa no deserto, assim, diante de um oásis, diante de um riozinho que apareceu, morta de sede, dizendo, a minha alma tem sede de Deus, aquele desejo de Deus. E se você for ver nesse salmo, o salmista diz assim, olha, durante a noite eu fico pensando no Senhor. E de madrugada eu já acordo querendo ir para o templo. O salmista diz isso. Gente, que sede de Deus. O jovem Revolução Jesus, o idoso Revolução Jesus, o padre Revolução Jesus, precisa ter sede de Deus. Precisa ter uma determinada determinação para crescer na intimidade com Jesus, no relacionamento, na amizade. Precisa ter um desejo de santidade. Sabe? Essa determinada determinação. Gente, aqueles 4 homens do Evangelho, eles foram, me perdoe, eles foram impetuosos, eles foram teimosos. É essa santa teimosia que a gente precisa para ser santo. Sabe, você que é jovem que está aqui, Deus não te chama a ser bonzinho não. Deus te chama a ser santo. Deus não te chama somente a evitar todo o pecado mortal. Deus te chama a amar como os santos amaram, como Jesus amou. Claro, evitar os pecados mortais é importantíssimo. Mas mais do que isso, Deus quer mais. Ele quer a tua ousadia, Ele quer a sua determinada determinação, Ele quer que você o siga até doer. Gente, olhando para esses 4 homens do Evangelho, eu concluo a seguinte coisa: quem ama sempre dá um jeito. Quem quer sempre dá um jeito, e quem não quer sempre arruma uma desculpa. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Quem não quer sempre arruma uma desculpa. Não é assim? Eu lembro quando eu era gurizão, a minha mãe às vezes falava assim, o Adriano, vem cá. Daí eu já chegava meio assim faceiro, né? Olhando o que ela ia pedir. Adolescente já viu, né? Eu tenho um chocolate aqui para você. Ô mãe, claro, estou bem, estou aqui, me dá. Se ela falasse, Adriano, vai lá na padaria comprar um negócio. Ai mãe, a coluna.
não vou conseguir. 14 anos, travado. Se fosse para ela me dar um dinheiro. Falar assim, eu te dar um dinheiro aqui para você comprar um videogame. Na hora, né? Mas, ou seja, quem quer faz. Quem não quer, arranja, estou dando esse exemplo até fugido, mas quem quer faz. Quem não quer, arranja uma desculpa. Quem ama, dá um jeito. Será que você ama bastante o Senhor para dar um jeito de estar com Ele? Olha, eu vou dizer para você, jovem Revolução Jesus. Jovem Revolução Jesus tem que fazer adoração ao Santíssimo. Tem que estar diante da Eucaristia. Jovem Revolução Jesus tem que lutar para viver a comunhão diária. Comunhão diária assim, deixa de moleza. Nós estamos numa geração, me perdoe, quanto mais passa eu vejo, me perdoe a sinceridade, um bando de jovem banana. Ai, Padre, eu caí de novo no pecado. Ai, Padre, eu estou triste. Ai, Padre, eu estou desanimado. Vai condescendendo. É uma autocomplacência, uma dó de si mesmo. Filho, filha, eu entendo as suas lutas, eu respeito o seu sofrimento, mas deixa de ser banana. Começa a se propor a todo dia fazer adoração ao Santíssimo. 25 minutos, no mínimo, meia hora. Fica lá diante do Santíssimo. Você vai ver se esse vício que está te matando não vai diminuir o poder sobre você. Você vai ver se essa má inclinação não vai diminuir, aliás, não desenvolver, me perdoe, não vai diminuir o impacto, o influxo sobre você. Todos nós temos as nossas más inclinações, aquilo que em linguagem teológica São Paulo chamava de concupiscência, as consequências, que dizia Santo Agostinho, do pecado original. Mas se nós tivermos essa determinação de Santa Teresa, dos santos, eu quero ser santo, eu quero ser Revolução Jesus aqui na minha faculdade. Ai, Padre, estão ridicularizando. Meu amigo, que se exploda se estão te ridicularizando. Um jovem, a carta de João diz que jovens, vós sois fortes, vós vencestes o maligno. Por quê? Porque quando um jovem decide seguir a Deus, sai de baixo. Nem o diabo para. Mas a gente tem que ter essa determinação. Mas você sabe qual que é o problema? Que muitas vezes a gente não dá esse primeiro passo, que é o se esforçar, que é o desejo de Deus para entrar no átrio do coração de Jesus, porque nós estamos na sociedade do conforto. Gente, as pessoas hoje elas não querem mais ser incomodadas. Eu vi uma pesquisa esses dias que provava que uma das coisas que hoje faz acontecer o decréscimo de muitas vocações religiosas, seminários, em muitos lugares, é a cultura do nosso tempo, egoísta, egocêntrica, que faz com que as pessoas não queiram ser incomodadas. Não, eu não vou para uma comunidade, tenho que conviver com outra gente. Eu não quero perder o meu sossego. Eu não quero perder a minha paz. Eu quero o meu conforto. Sabe, não é ruim ter conforto não, tá? Só que isso não pode se tornar uma mentalidade, porque essa mentalidade do minimalismo, né? Hoje a palavra minimalismo é usada para definir um estilo de arquitetura, um estilo de vida, mas originalmente na filosofia, minimalismo significava a lei do mínimo esforço. A pessoa que faz o mínimo esforço e quer o máximo de resultado, que quer o máximo de conforto e o mínimo de compromisso, né? E como eu dizia, essa pesquisa diz que as vocações estão diminuindo, por quê? Porque as pessoas não têm mais disposição de viver em comunidade. Não tem mais disposição de não ter uma TV só para si. Não tem mais disposição de ter o seu tempo, as suas coisas. Não tem mais disposição de conviver com pessoas diferentes, que têm temperamentos diferentes, que vão me desafiar. Mas muita gente prefere ficar em casa, tendo o meu Deus, a minha oração, a minha espiritualidade. Gente, não existe o meu Deus, ou é o Pai Nosso ou não tem Pai. Deus age na nossa vida quando a gente entende que Ele nos chama a ser comunidade. Seja lá na sua paróquia, na sua igreja, no seu culto, você, irmão protestante. Mas nós estamos se fechando, por quê? Porque é a sociedade do conforto. A sociedade, eu não quero ser incomodado, eu não quero me esforçar para nada. Sabe, eu quero uma fé delivery. Quero assistir, muita gente não vai mais na igreja. Já ouviu falar do movimento dos desigrejados? Eu gravei um vídeo para o meu canal no YouTube nessa semana falando disso, que está crescendo. Aquele movimento que as pessoas dizem, Cristo sim, igreja não. Eu quero Cristo, mas eu não quero igreja. Eu vou escolher o pregador que eu quero, fazer a oração que eu quero, ler a passagem da Bíblia que eu quero ler. Porque eu não preciso ir na igreja. Eu sou bom demais para conviver com mortais lá na igreja, né? Com o pastor, pecador, com o padre. Você é santo, né? Aí você lê a passagem que você quer, faz a oração que você quer, lê a passagem bíblica que você quer, reza do jeito que você quer. Quem que está sendo Deus? Jesus ou você? É você. Porque na igreja existe uma dinâmica. Você vai conviver com pessoas diferentes, você vai ser desinstalado, você vai ser santificado. É o movimento da graça, porque Deus está trabalhando através da pessoa que Ele coloca do seu lado.
através da pessoa que Ele permite conviver com você, que é diferente, que pensa diferente. Você tem que muitas vezes exercer a virtude da paciência, sobretudo com nós que às vezes estamos pregando, né? Os irmãos padres, os pastores, ou com outros. Mas é uma dinâmica, desde o início, gente, desde o início Jesus quis comunidades. Desde os primeiros séculos os cristãos se reuniam em comunidade. A palavra igreja, eclesia kyrios do grego, queria dizer a comunidade do Senhor, né? A assembleia que se reúne no Senhor. Mas hoje até deixando de ir para a igreja, muito jovem está. Porque eu quero o meu tempo, eu quero assistir a minha série. Mais uma vez eu digo, ter conforto e lazer é importante, mas não pode ser a finalidade da vida. E não pode moldar a nossa espiritualidade, a nossa mentalidade, não. Eu preciso me esforçar. O Papa Bento XVI, veja bem, num discurso que ele fez em 25 de abril de 2005, ele disse o seguinte, que nós não fomos feitos para o conforto, mas para a grandeza. Nós não fomos feitos somente para o conforto nesse mundo, mas para a grandeza da santidade, para ideais nobres, sabe? Então, o primeiro passo para entrar no átrio do coração do Senhor é se esforçar, é ter desejo de Deus. A minha alma tem sede. Que telhado você precisa abrir hoje, filho, filha? Você aqui, você em casa. Talvez as coisas não estão acontecendo. Às vezes eu tenho a compreensão, a impressão, o Senhor que me perdoe, que às vezes parece que, como dizia São João da Cruz, Deus brinca de esconde-esconde com a gente. Tem vezes que parece que Ele se esconde, mas não é porque Ele não nos ama, é porque Ele quer que nós o procuremos ainda mais, com mais ênfase. Que nem aqueles homens, aquela dificuldade do fato de ter muita gente na casa e de Jesus não estar acessível, não era para desanimar a fé deles, mas era para tirar a melhor fé de dentro deles. A provação, filho, filha, o sofrimento não vem para te matar nem para roubar sua fé, ao contrário, vem para potencializar sua fé, vem para tirar o seu melhor esforço, o seu melhor desejo de Deus. Ali eles fizeram o seu melhor. Imagina aqueles homens subindo com um paralítico, gente, num teto. Mas é preciso ter esse desejo. Como que está o seu desejo de Deus? Filho, filha, você deseja Deus mesmo? Porque às vezes a gente deseja um iPhone novo, a gente deseja emagrecer, a gente deseja tanta coisa, mas você deseja Deus? Eu e você podemos dizer como salmista, a minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. É bonito esse salmo. Ele disse, Senhor, à noite eu me revolvo na cama pensando no Senhor. Ah, se nós pensássemos tanto no Senhor assim. Às vezes a gente se revolve na cama pensando em outra coisa, né? Pensando na conta que a gente tem que pagar, pensando no namorado, você que é jovem, na namorada que te deu fora, pensando no vestibular, pensando na morte da bezerra, né? Pensando em coisas sem nexo. Mas oxalá nós tivéssemos esse desejo. Esforcemo-nos para entrar no átrio, na presença do Senhor. Primeiro passo então, para entrar no átrio do coração de Jesus, é o se esforçar, é o desejo de Deus. Agora vamos para o segundo, que lendo esse evangelho, me saltou aos olhos, e eu entendi que era muito... Aliás, antes de entrar no segundo, concluo ainda dizendo desse primeiro, concluo ainda algo desse primeiro passo, que é o se esforçar, o desejo de Deus. Gente, que não existe santidade sem sacrifício. Não existe maturidade, casamento feliz, sacerdócio fecundo, pessoa realizada sem sacrifício. A palavra sacrifício vem do latim sacro officium, né? Quer dizer o seguinte, que é um trabalho sagrado. Você está se doando, sofrendo ali por algo sagrado. Você está santificando o que você faz através do seu sacrifício, não é? Então a gente tem que deixar de ser banana e saber acolher os sacrifícios que às vezes nos são propostos, né? Eu digo com muito respeito, claro, para que a gente cresça, para que a gente entre no átrio, que é o coração do Senhor. Então vamos para o segundo ponto, segundo passo. Você viu que do versículo 6 ao versículo 12 do Evangelho, aconteceu algo que infelizmente é recorrente já na história do cristianismo há muitos séculos. Aqueles homens se escandalizaram, porque Jesus disse que lhe perdoava os pecados do paralítico. Eles se escandalizaram, porque Jesus era Deus, mas Ele estava encarnado ali, Ele era um homem, né? E eles se escandalizaram pelo fato de um homem ter perdoado os pecados. Mas Deus quis assim. E Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse aqui o Evangelho, já disse, vocês estão escandalizados que eu estou perdoando os pecados? Então eu vou dizer para ele pegar a maca e ir embora. E no final a multidão disse, nós nunca vimos coisa igual.
Você sabe que isso aqui era uma prefiguração do sacramento já da confissão? O sacramento da confissão, que veja bem, no número 468 do Catecismo, a gente entende os efeitos desse sacramento, que são fantásticos, eu já vou ler aqui para você. Mas eles não aceitaram que Jesus podia perdoar os pecados. E Jesus, quando apareceu ressuscitado aos seus apóstolos, guarde isso, você aqui, você em casa. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 23, Jesus encontrou os apóstolos ressuscitados, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. De quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Ou seja, Deus quis que Jesus como homem perdoasse pecados, Deus e homem ali, mas também Deus quis confiar esse ministério da reconciliação a homens. A quem eram aqueles homens? Os apóstolos. Quem são os apóstolos? Os primeiros bispos. Sabe, existe a sucessão apostólica, até hoje. E quem são os padres? Os colaboradores, os presbíteros, presbiterói do grego, os anciãos que colaboravam com os episcopos, que eram os bispos, né? Que partiram desse mesmo dom que Jesus deu à igreja. Então Jesus deu aos sacerdotes, aos bispos, o poder de perdoar os pecados. Mas veja bem, não sou eu que perdoo os pecados como padre, na confissão. É Cristo quem perdoa através de mim. Porque o padre, você sabe que quando ele é ordenado, ele deita no chão, e ali ele entende que a vocação dele é ser sacrifício. O homem morre e levanta o Cristo no sacerdote, que vai batizar, consagrar a Eucaristia, perdoar pecados através daquele sacerdote. É o ministério de Cristo que se perpetua em mim, nos padres em geral. Então Jesus perdoa os pecados e confiou esse ministério do perdão, da reconciliação aos bispos e aos padres. E como naquela época, hoje ainda tem gente, essa mentalidade, me perdoe, contrária à fé católica, já era presente naquela época. Como alguém pode perdoar os pecados? Não sei, Deus quis assim. Jesus falou isso no Evangelho, não é? É um mandato direto do Senhor. E veja bem, por que eu estou falando isso? Fazendo essa introdução até catequética. Para dizer o seguinte, que a segunda atitude que a gente tem que ter para viver o Revolução Jesus e para entrar no átrio do coração do Senhor é viver uma atitude de contínuo recomeço, de contínuo arrependimento, de contínua confissão. O jovem Revolução Jesus precisa se confessar. O jovem Revolução Jesus, e não só o jovem Revolução Jesus, o cristão em geral, todo você que é católico, busque a confissão. Eu sei que nós estamos num contexto difícil, eu sei que é pandemia, que é tantas coisas, mas gente, o sacramento da confissão é um sacramento de cura. O sacramento da confissão é um sacramento de libertação. Jesus curou aquele paralítico, perdoando os seus pecados. Por quê? Porque os pecados não perdoados, eles estão na base, na raiz de muitas doenças físicas, psíquicas e emocionais. Eu preciso dizer que como padre, eu já vi pessoas sendo curadas da depressão, através da confissão. Já vi pessoas sendo curadas de enfermidades físicas, de ansiedades, através da confissão. Porque é a mesma graça que Jesus usou para curar aquele paralítico. Então, para a gente adentrar no átrio do coração de Jesus, a gente precisa viver essa contínua disposição para se confessar, para se arrepender, para recomeçar. Porque veja bem, nós não somos perfeitos, nós somos chamados à perfeição, mas nós somos falhos. E eu preciso dizer para você, jovem Revolução Jesus, você aqui, você em casa, as quedas vão acontecer. Talvez você esteja numa condição de queda, mas não permaneça numa condição de queda. Uma coisa é cair, uma coisa é tropeçar numa pedra, outra coisa é pendurar a pedra na cabeça e viver cabisbaixo, andando com a cabeça arrastando no chão, sabe? Se você tem as suas fragilidades, tem dificuldade com certas coisas, busque a confissão, busque o arrependimento, busque recomeçar. Primeiro passo é o se esforçar, o segundo é a disposição para recomeçar sempre, se confessando. Gente, a confissão é um remédio, use sem moderação, sabe? Claro, sem escrúpulo, sem exagero, quando não tem matéria de pecado. Se não tem matéria de pecado, não tem que confessar. Mas sempre que tiver matéria, jovem, viva o sacramento da confissão. E ele é um sacramento que funciona ex opere operato. Ele independe, a doutrina da igreja, independe da dignidade do ministro. O padre é mais pecador do que eu, mas pode ir nele, que se ele falar eu te absolvo, você está absolvido. Porque não é ele que está te absolvendo, é Cristo através dele, pelo sacramento da ordem que ele recebeu, ao ser ordenado padre. Sabe?
Se a gente soubesse o bem do sacramento da confissão, a gente confessaria mais, a gente buscaria mais. Sabe, a gente, para entrar no átrio do Senhor, a gente precisa ter essa disposição para se purificar. Você lembra daquele salmo que diz: Senhor, quem entrará no santuário? Aquele que tem mãos puras, mãos limpas e o coração puro, melhor dizendo. Ou seja, nós não vamos entrar nos átrios do coração de Jesus carregando constantemente e repetidamente os nossos pecados de estimação, os maus hábitos repetidos, tantas coisas ruins que a gente traz. Nós não vamos entrar no átrio com essa mania. Talvez você até venceu pecados mortais, mas cultivando esses pecados veniais. Você fez da fofoca um jeito cristão de se relacionar. Eu vou sair com os meus amigos da igreja para falar mal dos outros. Está errado. Deus quer que eu e você lutemos para nos purificar, senão nós não vamos entrar no átrio do coração dele, sabe? E olha, falando sobre o sacramento da confissão, como eu disse, no número 468, olha o que o catecismo nos diz: toda a eficácia da penitência consiste em nos restituir à graça de Deus e em unir-nos a Ele numa amizade perfeita. O pecado rompe a nossa amizade com Deus, mas a confissão restitui uma amizade perfeita. O fim e o efeito desse sacramento, continua o catecismo, são, pois, a reconciliação com Deus. Naqueles que recebem o sacramento da penitência com o coração contrito e disposição, seguem-se-lhe a paz, a tranquilidade da consciência, acompanhadas de uma grande consolação espiritual. Olha os frutos do sacramento da confissão. Com efeito, o sacramento da reconciliação com Deus leva a uma verdadeira ressurreição espiritual. Quanta gente precisando de uma ressurreição espiritual. Mas eu digo para você, essa ressurreição vai acontecer também emocional, através do sacramento da confissão. Porque não é só uma conversa com o padre, gente, não é uma terapia, é algo sagrado, é um sacramento. É o meio ordinário da graça de Deus te alcançar. E olha só, o catecismo continua. O sacramento constitui leva-nos a uma restituição da dignidade, esse sacramento da confissão, dos bens próprios dos filhos de Deus, o mais precioso dos quais é a amizade com o próprio Deus. Veja bem, o que o pecado rouba no nosso relacionamento com Deus, ele constrói um muro entre nós e Deus, a confissão destrói. Mas veja bem, a confissão, ela precisa ser feita com as disposições habituais e as disposições atuais. Quais são as disposições habituais? As virtudes, vou sintetizar, né? A esperança, a fé, a caridade, é você ter fé, acreditar no sacramento, é você ter a esperança que você vai ser perdoado, é você ter amor a Deus e por isso buscar se reconciliar com Ele. Veja bem, a gente não tem que confessar só por medo do inferno, não, tá? A gente tem que confessar porque a gente ama Deus, porque a gente quer viver um relacionamento com Ele, porque a gente não quer desagradá-lo. E quais são as disposições atuais, para você confessar? Porque veja bem, o sacramento é sempre o sacramento, mas ele pode ter um efeito maior ou menor, dependendo da condição do penitente, da disposição de quem confessa. Então olha só, disposições atuais. É preciso se confessar com disposição, com vontade de receber o perdão. É preciso, segundo, fazer um bom exame de consciência antes e acusar os pecados durante a confissão. Não é para ficar contando história da avó, da tia, justificando. Não, acusar sobretudo os pecados graves. É preciso o arrependimento. A pessoa pode ter uma contrição perfeita ou uma atrição, né, que é aquela contrição imperfeita. E veja bem, contrição, arrependimento, não é, filho, filha, um sentimento. Eu senti. Tem gente que fala assim, padre, eu pequei, mas eu não... A pessoa quer dizer assim, ela fala, eu não me arrependo, mas ela quer dizer o seguinte, que no ato do pecado, ela não achou que aquilo era ruim. Por exemplo, uma pessoa que vai cometer um adultério. Carnalmente falando, ela não vai sentir uma sensação ruim, né? Então ela acha que ela não está arrependida, porque lá ela não sentiu uma sensação ruim. Não, a carne, meu filho, a carne se alimenta da concupiscência. A sensação não vai ser ruim. Então, ter uma contrição perfeita não é você ter um sentimento que chora. Às vezes vem acompanhado de lágrimas, mas muitas vezes não vem. Mas a contrição, ela quer dizer dessa consciência. Eu me excluí da amizade com Deus. Eu estou merecendo o inferno. Eu estou perdendo a salvação. Eu quero voltar para a comunhão com Deus. Isso é contrição. Acompanhada às vezes de sentimento, mas às vezes não vem acompanhada de sentimento. Mas é preciso esse desejo, essa consciência, essa vontade de querer voltar.
E a atrição é aquela contrição menos perfeita, mas é preciso ter isso para o seu sacramento ser frutuoso, para você confessar com força, né? E depois é o arrependimento, a disposição de não voltar mais a cometer aquele pecado, óbvio, e a satisfação, né? Você vai fazer a penitência que o padre te deu e você vai restituir. Se você confessou que roubou, vai devolver o que você roubou, o que você pegou emprestado e não devolveu, né? É preciso restituir, ter a satisfação daquilo que você confessou. Mas se você tem essas disposições atuais, se você tem essas disposições habituais e atuais, o sacramento vai produzir muitos frutos na sua vida. E cada vez que você se confessa, é como se Deus derramasse um balde de misericórdia sobre você, te lavando, te purificando, curando coisas físicas, emocionais. Mais uma vez eu digo, muita depressão, muita falta de sentido na vida, até tendências suicidas, eu creio. Claro, tem casos que são terapêuticos, tem que ter acompanhamento. Não estou pedindo para ninguém parar de tomar remédio, nem parar de fazer o acompanhamento terapêutico. Mas eu tenho certeza que muito disso vai ser curado através de boas confissões, através de uma entrega. Então, sintetizo dizendo que é preciso se esforçar, ter desejo de Deus. E é preciso ter disposição de recomeçar, de pedir perdão, de confessar, de querer se purificar para entrar nos átrios do coração do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé? Quero convidar você a ficar em pé, isso com coragem, com disposição. Eu quero convidar você agora, filho, filha, a rezar um pouquinho com o Padre. Eu tenho certeza que, ainda que tenha sido um pequeno despertar, eu tenho certeza que você deseja, que você quer, de alguma forma, entrar nesse átrio, sabe? Porque entrar no átrio do coração de Deus é muito bom. Ali você pode descansar, você que está cansado com essa depressão, com esse medo, com essa ansiedade. No átrio do coração de Deus, você pode derramar sua vida, sua história, você pode refazer as suas forças. O átrio que é esse lugar sagrado, esse lugar secreto no coração do Senhor. Erga os seus braços com o Padre agora. E eu quero que num primeiro momento você repita depois de mim, mas depois você vai fazer a sua oração. Reze comigo: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Pode ser mais forte. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Senhor, eu desejo. Senhor, eu desejo Adentrar o átrio do teu coração. o átrio do teu coração. Eu quero crescer na intimidade contigo. Eu quero crescer na intimidade contigo, Na amizade contigo. na amizade contigo. Eu quero te desejar, Senhor, Eu quero te desejar, Senhor, mais e mais. mais e mais. A minha alma tem sede de ti. A minha alma tem sede de ti. A minha alma anela por ti. A minha alma anela por ti. Assim como a costa suspira pelas águas, Assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira por ti. a minha alma suspira por Eu ti. quero também, Senhor, Eu quero também, me Senhor, arrepender dos meus pecados, me arrepender dos meus pecados, recomeçar a cada dia, recomeçar a cada dia, buscar sinceramente a minha conversão. buscar sinceramente a minha conversão. Eu quero acompanhar o movimento da tua graça Eu quero acompanhar o movimento da tua graça na minha vida. na na minha vida. Eu não quero perder Eu não quero perder o alcance da tua graça. o alcance da tua graça. Eu quero me confessar. Eu quero me confessar. Eu quero me arrepender. Eu quero me arrepender. Eu quero ter uma contrição verdadeira. Eu quero ter uma contrição verdadeira. Mas eu te peço, Jesus, agora, Mas eu te peço, Jesus, agora, derrama sobre mim o teu Espírito Santo, derrama sobre mim o teu Espírito Santo, dando-me o entendimento dando-me o entendimento de tudo que eu ouvi aqui. de tudo que eu ouvi aqui. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Mas diga Santo. com disposição, com desejo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito E dá-me Santo. disposição para rezar, E dá-me disposição para rezar, para entrar nos átrios para entrar nos atos do coração do Senhor. do coração do Senhor. Enche-me agora, Espírito Santo. Enche-me agora, Espírito Santo. Batiza-me agora, Espírito Santo. Batiza-me agora, Espírito Santo. Liberta-me de toda preguiça, Liberta-me de toda preguiça, de todo comodismo, de todo comodismo, de todo desânimo, de todo desânimo, de toda consciência laxa. de toda consciência laxa. Muitas vezes, Espírito Santo, Muitas vezes, Espírito Santo, eu fui assumindo o errado como certo. eu fui assumindo o errado como certo.
Eu fui me acostumando com o pecado, Eu fui me acostumando com o pecado, com a ausência de Deus. com a ausência de Deus. Mas eu quero voltar Mas eu quero voltar à amizade com Jesus. à amizade com Jesus. É o bem mais precioso para mim. É o bem mais precioso. Vem, Espírito de Deus, Vem, Espírito de Deus. ressuscita-me agora, Ressuscita-me agora. batiza-me agora, Batiza-me agora. derrama sobre mim o teu poder. Derrama sobre mim o teu poder. Vem, Espírito Santo, e me redesperta. Vem, Espírito Santo, me redesperta. Desperta minha consciência Desperta minha consciência para o sincero seguimento de Jesus. Para o sincero seguimento. Eu de quero Jesus. ser revolução, Jesus. Eu quero ser revolução, Jesus. E que essa revolução comece primeiro E que essa revolução comece primeiro dentro de mim, dentro de mim, nos meus valores, Nos meus valores. na minha mentalidade. na minha mentalidade. Eu quero, Espírito Santo, Eu quero Espírito Santo. intimidade com Deus. intimidade com Eu quero morar nesse átrio. Eu quero morar nesse Eu ar. quero sentir esse amor, Eu quero sentir esse amor, capaz de me curar profundamente. capaz de me curar E profundamente. cantemos juntos, com muita fé. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. Vocês sabem cantar. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado